De algum modo, a gente vai precisar evocar aqui aquele mesmo sentir da filosofia lá do início, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Por quê? Porque Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não estão falando, presta atenção nisso aqui, eles não estão falando nunca, se você vai ler, e não é difícil ler, tá? O texto socrático. Se você faz uma leitura do texto socrático, ele nunca está falando de conceitos abstratos ou coisas desconhecidas. Ao passo que se você pega e abre assim, um livro do Freud, Totem e Tabu, você abre assim, ó, começa a ler. Ou 5 lições de psicanálise, começa a ler. De verdade, você não reconhece nada teu ali. Quem é da área e já leu, não se encontra ali. Num primeiro momento. Depois a gente vai fazendo várias extrapolações e tentativas de... Você quase até chega, você consegue chegar sobre certos aspectos. Mas a verdade é o seguinte, estes livros contemporâneos, e a filosofia contemporânea como um todo, tá? Você não se encontra ali dentro. Por exemplo, tinha um advogado meu que falava por exemplo, mas diante do juiz falando por exemplo. Por exemplo, perdi, óbvio que eu perdi. Eu realmente perdi todas, eu não consegui ganhar nada. Nada. A Gama Filho me deve 6 meses de trabalho. Eu trabalhei 6 meses de graça para a Gama Filho, que é uma universidade lá do Rio de Janeiro. Tu acha que eu ganhei? Não, perdi. Óbvio, o advogado fala, por exemplo. Não vai dar, cara, tu vai perder. Por exemplo, excelência. Por exemplo, você pega o texto do Freud. E aí você lê lá uma palavrinha maravilhosa, usada e abusada por todos nós, né? Que vira, inclusive, diálogo engraçadinho em filme da Netflix sobre os 2 papas. Né? A palavrinha ego. Ego. Todo mundo tem uma concepção sobre o ego. Né? O que é o ego? 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 A verdade é a seguinte, você nunca viu um ego. Você nunca viu um ego numa coleira andando pela rua, o ego nunca veio voando para a tua janela, né? O ego nunca, né, bateu na janela do teu carro e... Não é isso? Assim, o que é o ego, cara? Não, e o id, então? Id, Ítalo, aquele cara da família Adams, um primo id? Não. Você está confundindo tudo, não é isso. Uma das partes do aparelho psíquico da psicanálise chama-se id. Então você chega no primeiro dia, você passou para psicologia, você adora psicologia, você quer ser psicólogo. Aí você foi na faculdade e foi fazer a formação em psicologia. E aí você teve lá uma disciplina chamada psicanálise, sei lá. E o professor ele começa realmente falando dessas coisas. Ele vai falar assim um pouquinho da vida do Freud, mas fala assim uma parte da vida do Freud que tá faltando coisa ali. Tá mesmo, eu sei porque eu conheço. Coisa importante, não é qualquer coisa, uma coisa importante, mas não tem problema, isso é o de menos. Mas ele começa a falar de conceitos que você nunca viu. Ele começa a falar assim, ó, porque o ego, o id, o superego, é um jeito de explicar as coisas. Né? É uma forma pedagógica. Você começar pelos conceitos, pela teoria. Você começa por um lugar que você jamais viu, portanto você não vai entender. Você pode apreender com a tua cabeça, mas o órgão de apreensão daquilo vai se tornar só a tua cabeça. Você não apreende aquele conhecimento em outro lugar. Ítalo, mas não é na cabeça que a gente aprende as coisas? Exato. Essa é a falência do nosso sistema de orientação hoje. A gente aprende as coisas na cabeça. O órgão que a gente tem para aprender é o pensamento e a memória só. Ele é o órgão mais fraco de apreensão. A gente vai falar disso aqui ao longo dos nossos 2 dias, para a gente entender o que eu estou falando. Tá? Isso aqui é só para marcar, essa primeira parte é só para marcar o contraste com o que a gente vai fazer aqui. Ok? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. A gente só vai falar de coisas que o olho dá conta de ver. Só coisas que a gente consegue enxergar com a nossa vista. A gente vai estar vendo. Você está entendendo? Você sabe que acontece contigo. Você viu, que você conhece. Porque se eu falar assim, então, isso aqui é muito interessante porque o ego, você fala assim, Ítalo, eu não tenho experiência de ego. O que é um ego, Ítalo? Que cor é o ego? Você tem todo o direito de fazer isso, porque assim, peraí, cara, eu nem sei se isso existe, eu nunca vi. A minha inteligência, ela não precisa perceber o ego. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não?
A ciência hoje nas universidades ela é feita desse modo vulgar, superficial. Dá-se por pressuposto um monte de coisa que absolutamente sequer são... Bem, você não sabe se tem aquilo ou não. O nosso método aqui vai ser o método da ciência superior. Vai ser o método de ensino da ciência superior mesmo. Então, de algum modo, é uma pretensão, porque ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente vai deduzir as coisas, vai chegar até lugares altos, mas a partir da experiência bruta. É um método da experiência bruta, que é o método mais sólido que tem. A gente vai chegar a enxergar coisas difíceis, altas, complexas, mas baseado naquilo que todo mundo está vendo no dia a dia. Assim, entendeu? A gente vai chegar lá. Assim, é assim, ó, o que tu come no café da manhã? Entendeu? Coisa palpável. E aqui volta a fundação da nossa civilização. Por quê? Que esse é o único pré-requisito do curso. O único pré-requisito do curso é esse. Para que a gente possa fazer ciência superior, tem um pré-requisito só, que é nutrir na gente a mesma disposição dos amigos de Sócrates. Qual que é a disposição dos amigos de Sócrates? A história do Sócrates é a seguinte. Sócrates, soldado, serviu na Guerra do Peloponeso, volta e identifica, começa e descobre, eu estou abreviando, tá? Descobre um jeito de se orientar no mundo. Como quem diz, olha, antes de Sócrates era assim, eu não conseguia chegar a uma certeza sobre as coisas. Então você tinha uma opinião sobre o que é a justiça, por exemplo. E você tinha uma outra opinião sobre o que é a justiça. Não é a opinião do homem vulgar do bar. Né? Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. E tem até uma frase filosófica precisa que diz, opinião é igual a bunda, cada um tem a sua. Né? Mas isso é falso, porque isso é hoje em dia que a gente acha que a opinião é assim, opinião, isso aqui é a tua opinião, a minha opinião é outra. Isso é coisa só de gente muito tonta. Opinião não é isso. Opinião, porque a gente fala opinião mesmo, opinião com O maiúsculo, não existe, né? Mas a opinião grega, chamada doxa, eu já falei sobre isso em algum lugar. Quem já me assistiu já viu. Foi em algum canto eu falei. A opinião grega, a doxa, a opinião gloriosa, ela é diferente. É assim, ó, você não está de treta, você analisou o mundo, você viu as coisas, você está se esforçando, blá, 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 mas você chegou num lugar sobre a justiça. E você está fazendo a mesma coisa. Você chegou num outro lugar sobre a justiça. Ou seja, são dois sábios falando sobre a justiça, mas as coisas estão meio diferentes. Você tem uma doxa e você tem uma outra doxa sobre a justiça. O que Sócrates faz? Ele inventa um método dialético. Ele confronta as duas doxas segundo uns critérios para chegar naquilo que é indestrutível entre essas opiniões. Isso é o que ele chama de verdade. O método dialético, ele chega até um lugar muito sólido. Então tem um monte de coisa da tua opinião gloriosa que assim, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Tem um monte de coisa da tua opinião gloriosa, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Mas tem um núcleo ali que não, isso aqui é. Então esse é o método socrático. Ora. Como fazer isso se não através de diálogo? Conversem sobre a justiça. Agora, conversem de qualquer modo? Não, com uma disposição específica do espírito. A disposição da boa vontade. O único pré-requisito para se fazer ciência superior é a boa vontade. O que é a boa vontade? Há coisas estranhas que acontecem na minha vida. Isso eu estou de acordo e eu sei que é assim. Eu tava eu de boa, na lagoa, tranquilo. E aí recebo uma telefonema. Sabe que tem gente que põe telefonema no feminino, né? Recebo, tipo, uma Mussi. Personagem também, uma personagem. Nunca dá pra ter certeza se é feminino ou masculino. Mas eu recebo uma telefonema. Telefonam pra mim. E fala assim, Ítalo, então, vou te contar uma história breve e ver se você aceita ou não. Eu sei que você estuda esse negócio de sexualidade. Você tem uma visão antropológica sobre isso, que não é superficial, que já li alguns artigos seus, já vi algumas palestras suas, assisti a cursos seus sobre esse assunto. E a gente está precisando de uma visão como essa, numa comissão que foi formada para discutir o assunto da sexualidade. Né? Sobretudo, o seguinte, como orientar sobre essas novas manifestações de sexualidade? Afinal de contas, o pessoal querendo falar assim, identidade de gênero, a coisa gay, como orientar? Né? Então tinha uma comissão
Isso é do Vaticano. O Papa encomendou um estudo sobre a sexualidade para formar um documento, para tentar publicar um documento sobre isso. Um documento que guiasse, né, as paróquias, as dioceses, o mundo todo. Então, havia sido feito 3 anos de estudo sobre o assunto, tinha sido encomendado para um lugar chamado Instituto João Paulo II. O Instituto João Paulo II é tipo uma universidade do Vaticano. Eu estou abreviando pra cacete a conversa, tá? Mas assim, é tipo uma universidade que estuda certos assuntos e é tipo um órgão consultor. É tipo o órgão consultor do Papa, entre aspas, também. Então, quando o Papa tem a dúvida sobre uma questão referente à família, vida, sexualidade, encomenda para o Instituto João Paulo II examinar. Depois que esse estudo é feito, esse estudo é submetido a um outro órgão chamado dicastério. O dicastério é tipo uma universidade pontifícia do Vaticano. O dicastério tem especialistas, é uma universidade mesmo, estudo universitário. Tá? E aí quando tem uma questão mais séria, o dicastério convida especialistas do mundo para dar sua contribuição, para passar pela última sabatina. Então, esse assunto da sexualidade era, o Papa tinha encomendado um estudo sobre a sexualidade. Esse estudo tinha sido desenvolvido já há 3 anos pelos Institutos João Paulo II do mundo. Tinha ido para o dicastério já, e o dicastério estava na fase de finalização. Né? Já tinha sido produzido um documento, tinha chegado a um documento de 8 volumes, eram 8 livros, 8 volumes. E aí o dicastério convidou especialistas do mundo para ler esse documento e se reunir em Roma por, acho que foi 1 semana, 2, para discutir esse documento. Beleza? Por acaso, eu fui um dos especialistas. Me chamaram para lá. Um negocinho, estudando aquele negócio lá. E fui para Roma. Fui para Roma para discutir. Então, éramos 22 especialistas do mundo discutindo aqueles 8 volumes lá. Tá? A discussão já era uma discussão final. Já era assim, ó. Vai ser publicado com carimbo de Roma ou não? É final, assim, cara. Vai ser, óbvio que vai. É só assim, que ajustes a gente precisa fazer? Beleza? Era isso. Então ia virar um documento oficial do Vaticano para orientar sobre o tema da sexualidade a igreja do mundo. Era esse o lugar da coisa. Vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Para dar um exemplo do que é a boa vontade. Então começou a discussão. O primeiro cara falou, o segundo cara falou, só o pessoal pica, né? Tipo, tinha um pessoal bem pica lá. Tipo, tinha eu. Tinha uma africana lá também. Quando eu falo africana é porque era mesmo africano, não é porque é africana, é porque assim, era tipo eu. Assim, eram os não europeus do grupo, éramos nós, né? E aí 19 dos 22, 19 eram assim, ó, favoráveis ao documento. O documento tá ótimo, lindo, perfeito, maravilhoso, vai ser. 3 eram contra o documento. Eu, a africana, exatamente. Juro. E um francês. Eu, a africana e um francês. A gente era contra o documento. A africana era contra por um motivo muito louco. Então eu tô zoando. Era assim, eu não entendi porque ela era contra o documento. Ela era muito louca, a africana. Mas ela tava certa, ela era muito maluca. Era muito divertida ela. Na verdade, ela era uma especialista porque ela não tinha conhecimento teórico de nada. Mas ela era a responsável Ela é muito foda a mulher, cara. Ela era a head das operações de cuidado de AIDS, de tudo que dá merda em relação à sexualidade na África. Ela era responsável por aquela porra toda. Ela tinha uma experiência brutal nesse assunto. Então ela tinha assim, o pátio, a fábrica. Eu sei que não vai, ela falou, eu sei que não vai funcionar, eu vejo isso aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Era muito maneiro, ela não explicou nada. Aí o pessoal passou pela africana, porque realmente era muito louca, ela não justificou, ela só falou assim, não. Ela não sabia falar inglês, não sabia falar nada, assim, então... Aí eu expliquei lá o negócio. Eu expliquei lá o negócio do meu jeito, né? Peguei, justifiquei lá o negócio, aí tinha um cardeal presidindo a mesa. Tinha um cardeal assim na ponta. Aí ele olhou pro assistente, aí eu vi que ele fez uma cara, tipo assim, espero que ninguém perceba o que esse garoto falou. Assim, porque o cardeal tava doido pra publicar. Só que a parada é a seguinte, de fato, eu sou um garoto, era, né? Um garoto, eu sou um garoto, só um nego de 70, 60 anos, porra, nego reitor de universidade, e eu lá. Latino-americano. Mas tava certo. Só que o autor, porque esses 8 volumes não é que foram produzidos, tinha um cara que já tinha escrito os 8 volumes, entendeu? O autor dos 8 volumes estava presente na mesa. Tipo, o autor do documento, que eu meio que dei uma destruída, estava lá. Ele era um espanhol. Aí
fomos, porra, o dia inteiro falando pra caralho, ouvindo pra caralho, anotando tudo e refutando e conversando com toda boa vontade, não sei o quê, uma puta de uma regra lá. Fui pro hotel, não consegui dormir. Fiquei agitado, acelerado pra caralho, não consegui dormir. Foi nesse dia que eu fiz uma merda, que eu gravei uma live nesse dia. Eu gravei uma live nesse dia que o som não funcionou. Por que o som não funcionou? Porque eu resolvi entrar na banheira com fone. Só que eu não entrei numa banheira... Eu tava na Itália, tipo assim, menos 1 grau. Eu resolvi entrar na banheira gelada. Aí foi a única vez na vida que eu falei, fiz merda, vou morrer. Eu saí da banheira assim... Só que, tipo assim, o hotel não era bem um hotel, era tipo um convento. Então não tinha interfone pra tu ligar pra alguém e falar, vou morrer, me ajuda. Não tinha. Aí eu só fui pra cama e falei, caralho, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu comecei a ficar desesperado. Eu sou meio panicado, assim, eu tenho uns pânicos de vez em quando. Tenho mesmo. Às vezes a Joline fica maluca comigo, ela compra passagem de avião pra eu vir pra cá pro curso, às vezes eu dou um negócio ruim e falo, não vou de avião não, vai que cai, eu venho de carro. Não faço não. Mas eu sei que tá errado, gente, não sigam o meu exemplo. Mas aí foi esse dia que eu gravei a live que o fone caiu na banheira, porque eu comecei a tremer, aí eu gravei ainda uma live depois, não consegui dormir e desci pra tomar um chá. Isso já era tipo quase meia-noite, pra tomar um chá lá no saguão do hotel. Quem estava no saguão do hotel? O espanhol. O espanhol e o amigo reitor de uma universidade. Reitor não, mas ele é tipo um vice-reitor da universidade lá da Espanha, que é uma explica de filosofia que tem na Espanha. Aí aquele cara assim, porra, falei, foda-se, eu tô aqui sozinho, um brasileiro maluco, vou tomar um chá quieto. Quando eu cheguei assim, eu falei, legal, tem os dois caras aqui que... Foi os caras que escreveram os livros. Aí eu cheguei e falei, buenas noches. Aí ele, Ítalo, vem cá. Explica de novo aquilo que tu explicou lá. Não, já tava bem, porque quando eu vi eles, dei aquela enquadrada, né? Aí esquentou. Então fiquei tranquilo, foi de boa. Aí eu cheguei e os dois, tava o espanhol, o reitor e a esposa do espanhol, que não tava fazendo parte, ela tava lá só de férias mesmo em Roma. Estavam os três. Ele falou, explica aquilo que você explicou lá no dicastério hoje mais cedo. Aí eu falei, chá comigo. Tranquilo. Aí eu expliquei. Fiquei explicando. Aí o reitor, que é o 02, que era tipo o 02 da universidade lá, um dos caras mais inteligentes que eu já vi assim conversando. A gente ficou muito amigo depois. Carlos Beltrame. Aí o cara foi ouvindo, foi entendendo. Ele falou assim, pô, então, interessante o que você falou, cara. Você tá certo. Você tá certo. Ele falou assim, eu posso explicar isso amanhã? Aí eu falei, por favor, cara. Por favor, explica. Né? Por quê? Porque ele tinha autoridade, eu não, eu sou só um latino-americano. Então é diferente eu falar e um cara, que é o reitor, falar. Entende? Então o maluco pegou o que eu falei, entendeu tudo e explicou 1000 vezes melhor do que eu. Ele escreveu o livro junto com o outro espanhol. Entendeu? O autor mesmo, eu esqueci o nome do autor, mas o Carlos, ele tipo, já tinha auxiliado. Então você vê, os dois estavam lá embaixo, o quê? Matutando o que um latino-americano tinha dito de manhã. Como é que é o nome dessa porra? Uma puta boa vontade, você tá entendendo? Cadê a vaidade dos caras? Porque pensa do ponto de vista humano, inclusive. Cara, o maluco ia emplacar um livro que ele escreveu na igreja global. O cara ia virar assim, famoso, né? Famoso. O que eles fizeram? Eles de boa vontade cederam. Tinha um negócio que a gente não tinha visto aqui. De fato, tem uma falha epistemológica e filosófica grave na largada da teoria que sustenta os 8 livros. Então, no dia seguinte, o Carlos tomou a palavra, ele tinha uma puta autoridade sobre tudo lá. Ele tomou a palavra e ficou 4 horas explicando o meu negócio lá. 4 horas. Aí demoliu tudo. E aí o cardeal, tadinho, lembra do cardeal? Perceberam o erro, sacou? Aí o cardeal falou assim, tudo bem, mas o que a gente vai publicar então? Aí o Carlos falou assim, qualquer coisa que não seja isso. assim. Qualquer coisa que não seja isso. Você entende que é boa vontade? É assim, ó, o olho dele bateu no mesmo lugar que o meu bateu. Bateu no mesmo lugar que o meu bateu. Existiam inimigos para o olho dele conseguir ir até lá. Não tinha um monte de inimigo ali? O primeiro deles é a vaidade. Depois, a compensação monetária. Né? Depois, uma vergonha, porque ele fez parte, o Carlos fez parte da comissão que estava já há 3 anos montando o negócio, entendeu? Mas passou um negócio, que uma africana e um latino-americano viram. Curioso, né?
Cara, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabia? Porque eu vi assim, tem gente de boa vontade. Assim, é que a gente tá acostumado com brasileiro, né? De verdade, faz diferença. O cara me chamou pra explicar pra ele. E ele pegou o que eu falei, como o cara é mais hábil do que eu, ele desenvolveu melhor. Contra ele. Só que veja, não é contra ele ou a favor dele. Você tá entendendo ou não? É a favor da verdade. Você entende ou não, quero dizer? Uma puta boa vontade, cara. Aquele dia assim, eu falei, eu tenho esperança, mano. Eu fiquei feliz, meu coração se encheu. Eu falei, que bom, cara. Que bom tá aqui. E aí, realmente, ele virou todo o jogo. A coisa virou e... Tu soube de algum documento publicado? Não, nem eu, porque nada foi publicado. Aí, no final, o cardeal falou assim, não, mas alguma coisa tem que ser publicada. A gente vai reunir um grupo agora dos 22, a gente vai reunir um grupo de 5 especialistas, a gente vai se reunir de novo em Roma, daqui 4 meses, e vocês vão ter que trazer para mim alguma coisa para publicar. Aí eu voltei, eu fui o babaca, fui um dos 5 que voltou a Roma. E aí eu falei assim, vamos publicar um site, então, assim, com uma logo. Juro, nada foi publicado, nada. Não tinha como publicar nada. Nunca vai ter algo. Não vai ter. O assunto da sexualidade ele é maximamente confuso. Não é uma coisa que você não tem que ter um documento oficial. Isso muda, isso depende do sentimento do tempo. É assim, cada caso é um caso. Por exemplo, homossexualismo. O que é homossexualismo? Cada caso é um caso.